E aí pessoal, beleza? Meu nome é Atos e hoje a gente vai falar de anatomia da medula espinal. Então bora lá. A medula espinal ela é subdividida de forma semelhante com a coluna vertebral. Então, como você pode ver na imagem, ela tem uma porção cervical, ela tem uma porção torácica, lombar, sacroxígea. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, mas Atos, a porção sacroxígea da medula está mais ou menos na altura da coluna lombar. Por quê? Porque é o seguinte, no desenvolvimento embrionário, a coluna vertebral tem um desenvolvimento dela, desenvolvimento ósseo, muito mais rápido do que o desenvolvimento da medula espinal. Então o que acontece? Ela fica para trás, ela fica curtinha, fica para trás. E aí para compensar, na altura ali onde ela termina, ela manda um monte de raminhos para compensar a inervação nas regiões ali mais baixas do corpo. E ela, nessa região que ela vai ter esse monte de raminhos aí, a gente vai dar o nome de caudequina. E um desses raminhos tem uma importância maior. Por quê? Porque ele ajuda a medula a se fixar lá embaixo na coluna vertebral. Ele chama filamento terminal, esse raminho. Então, grosso modo, a medula se inicia no forame magno, lá em cima, lá no osso occipital. Ela termina na altura de L1, L2, ali na imagem você consegue ver, ela termina mais ou menos na altura de L2. Pode ter variação anatômica, terminar antes, terminar, pode. Mas é mais ou menos L1, L2. E nessa região ali, como você pode ver na imagem, ela vem bonitinha, assim, quando vê ela funila. Nessa funilada dela, a gente dá o nome de cone medular. Depois do cone medular, o que tem? A cauda equina, que como eu já falei para vocês, é um monte de raminho de rede nervosa ali para inervar as partes baixas do nosso corpo, os membros inferiores, por exemplo. E o filamento terminal, que é um desses raminhos da cauda equina, que sai do cone medular, ajuda a medula a se fixar lá embaixo. Ele fixa lá na parte do cóccix. Tá bom. Ainda macroscopicamente, se a gente olhar a medula, tá vendo que aqui tem um gordinho aqui na medula, aqui, ó, e tem outro gordinho aqui embaixo? A medula aqui ela é mais fina e aqui tem dois gordinhos. Esse gordinho da medula aqui recebe nome, chama intumescência. Esse de cima está perto da cervical, você vai lembrar que é a intumescência cervical. E lá embaixo tem a intumescência lombar. Por que essas intumescências são importantes? Porque são delas que vão sair as inervações dos membros. Inervação cervical está próximo do membro superior. Ela vai formar o que a gente chama de plexo braquial, que vai inervar o membro superior inteiro. E a intumescência lombar vai formar o que a gente chama de plexo lombosacral, que vai inervar os membros inferiores. Tá vendo ainda nessa imagem que tem um monte de risquinho ao longo da coluna? Isso aqui vai ser importante daqui a pouco, vocês vão ver. Aí no aspecto macroscópico dela, se você fizer um corte na medula e olhar ela por cima, você vai ver um negócio mais ou menos assim. Fazer um corte transversal, olhar ela por cima, vai ver um negócio mais ou menos assim. Ela tem uma parte esbranquiçada em volta e uma parte mais cinzenta, mais escura no meio ali. Essas duas estruturas recebem nome. Essa região do meio recebe o nome de substância cinzenta. Características dela. Ela vai ter um formato mais ou menos de borboleta, mais ou menos de H. Depende da altura. Se você olhar na cervical, ela vai ter um formato. Se você olhar na torácica, ela vai ter outro formato. Então a substância cinzenta varia o formato, mas segue um padrão, mais ou menos borboleta, mais ou menos H. Ela é envolvida pela branca, como você pode ver na imagem, que a parte branca é a substância branca. E ela tem essa cor porque ela é rica em corpos celulares. Medula é neurônio. A parte do neurônio, né, a cabeça do neurônio, chama corpo celular. Eles se concentram nessa região e por isso dá essa tonalidade mais escura para a substância cinzenta. E a substância branca? Bom, ela reveste a cinzenta, óbvio, né? E ela tem essa cor mais clara porque ela tem muita fibra mielinizada. Isso não impede de ter fibra mielinizada, por exemplo, na substância cinzenta. Você pode encontrar isso, normal, não tem problema nenhum. Mas ela é mais evidente na substância branca. Estrutura.
anatomia a gente trabalha com nome, né? Então vamos dar nome para os negócios. Tá vendo essa linha aí no meio? Essa linha aí no meio, ela é posterior. Então, essa parte aqui, de onde eu estou passando o mouse aqui, seria o dorso, seria a parte posterior da coluna. E aqui seria a parte anterior. Essa linhazinha aí é um sulco. Ele recebe um nome. Ele é um sulco, pensa comigo, ele é um sulco, ele está atrás, e ele está no meio da coluna também, da medula, desculpa. Ele recebe o nome de sulco mediano posterior. Olha só, intuitivo, não é? Aquela aberturazinha também recebe um nome, sulco lateral posterior. Por que ele é importante? Ele vai receber fibras aferentes do corpo. Ele vai receber fibras nervosas do corpo e elas vão entrar na medula nessa região aí, por esse sulco. Esse processo, vamos falar assim, da substância cinzenta, ele tem nome? Tem nome. Essa parte chama coluna posterior. Você pode achar também como corno posterior, corno dorsal, coluna dorsal, alguma coisa assim. Não está errado não, tá bom? Esse outro biquinho ali no meio também é uma coluna, chama coluna lateral. Por que que tem um asterisco? Não é na coluna, não é na medula inteira que você vai achar a coluna lateral. A coluna lateral, ela é mais evidente na parte torácica da medula. Beleza? E o biquinho da frente, por intuição, a gente chega que é a coluna anterior. Essa região aqui vai ser, a gente vai ver o sulco lateral anterior. Na imagem não está muito legal para ver, seria um análogo do sulco lateral posterior, só que aqui na frente. É a entrada, né, da medula aqui na frente. Só que qual que é a diferença do lateral anterior para o lateral posterior, além do posicionamento? No lateral posterior chega a fibra do corpo, então fibras aferentes. No lateral anterior sai fibra da medula e vai para o corpo. Então fibras eferentes, fibras motoras, você também pode ver alguma coisa assim, tá bom? E esse espaço ali no meio dela vai receber o nome de fissura mediana anterior. Seria o correspondente do sulco mediano posterior, só que na frente. Se você olhar o slide anterior, você vai ver que é bem mais aberto na parte da fissura do que no sulco. Essa parte da substância branca, o que tem? Qual é o nome que ele recebe? Essa parte recebe o nome de funículo posterior. Ele é muito importante, a gente vai ver mais para frente por que ele é tão importante. A parte da lateral da substância branca também é um funículo lateral. Olha só. Essa bolinha ali no meio da medula tem um nome, é um canal, chama canal central da medula. Ele é importante por dois motivos. Primeiro, ele vai ter líquor lá dentro, é uma característica, ele tem líquor lá dentro. E a segunda característica que a gente pode falar é que ele é como se fosse um resquício do desenvolvimento embrionário da medula. No desenvolvimento embrionário, o tubo neural ele se encurva, ele se dobra para virar literalmente um tubo, né? E fica um resquício ali, um buraquinho ali no meio. Esse é o canal central da medula, no adulto. E a parte anterior da substância branca é o funículo anterior. Até aí, beleza. Isso tudo vai ter, com exceção da coluna lateral, você pode aplicar essa regra toda para a medula inteira.